Will, conta pra gente da sua profissão nova. Deu certo? Não, Motorista deu do errado busão? pra caralho. Puta que Ah, pariu. Deu errado pra caralho. Não rolou? Acontece o seguinte. Rolaria se eu quisesse. Mas é o seguinte. Fui lá conversar com o cara. Não teve exatamente uma entrevista. O cara perguntou, você quer? Aí eu falei, eu quero. Falei assim, então eu vou te falar o que tem que fazer. Quando eu terminar de falar o que tem que fazer, aí você me responde de novo se você ainda quer. Aí eu falei, Aí você falou não. cara, não falei não, que eu não tive coragem. Mas depois que eu pensei melhor, consultei minha excelentíssima esposa, eu já tava com não já na hora, né? Mas aí não deu. Que é o seguinte, É falou muito pra ruim? dirigir. depois de falar com o chefe. Exatamente. O que acontece é o seguinte, o salário não é tão ruim. O salário, ele tá médio ruim. Não tá ruim, tá médio ruim. Médio ruim Tá. dá pra aguentar. Médio ruim não é ruim. Tem Certo, piores. certo. Aí o que acontece? A carga de trabalho era das 7h30 às 9h30. Depois, das 2h30 às 4h30. Certo? Tá. Isso não Horário seria. tranquilo. Isso não seria ruim se eu intercalasse com o Uber. Como eu tava fazendo Uber, intercala com o Uber, fechou. Certo? Certo. Beleza. Só que a escola não funciona todo dia. A escola não funciona feriado. A escola não funciona nas férias. E não trabalhou, não ganhou. Tá. Ah, é por dia? É por dia. Ah, eu achei que era um contrato de salário, de normal, salário Não, normal. é por dia. Aí já começou aí já. Bom, beleza. Aí para trabalhar com criança aqui, você tem que fazer uns exames para provar que você não tem doença, que você foi completamente vacinado e tal. Você não é louco? Isso aí deve ter um monte de motorista louco. Não, isso aí, eu acho que tá na hora de tirar a carta de busão, porque muda a carta. Então tem que fazer um curso, Tá. Ah, você tem que tirar outra categoria, né? outra categoria. São 13 dias, a empresa paga. Só que você fica 13 dias não ganhando nada. E aí você fica lá quase 8 horas por dia, aí não dá pra fazer Uber, você já tá no pó da rabiola. Aí não tem Certo. como. 13 dias sem ganhar nada é muito tempo. E o foda é nas férias, né, mano? É quase 3 meses de férias. 3 meses sem receber. Puta, aí fudeu, né? Mas, cara, é muita zica, é muita responsabilidade. Aí é foda. É muita... Aí eu descobri por que tem tanta gente que Tanta não vaga quer pra- esse trampo, e tanta vaga. É mais barato você comprar um caminhão seu e fazer frete, né? É. Vai no cinema hoje? No cinema, vou assistir John Wick hoje, caralho. Aí sim. Boa. Puta. Ah, não pode ter spoiler, então. Uhum. Beleza. Você já assistiu? Você já viu, né, viado? Eu assisti. Eu preciso maratonar os outros, eu não vi nenhum John Wick, cara. Eu vi tudo quase semana passada, porque a Tataína falou assim: eu não quero ver o 4 se eu não assistir os outros. Falei, então tá bom. Aí, Vai ser o 4 vai ser melhorado tendo visto os 3 primeiros. Não é um filme que, com certeza. tipo, sozinho vai ter muita graça. Eu vou fazer essa maratona também. será? Eu tava querendo assistir antes de reassistir, pra ter essa opinião aí. Pra ver se ele, como um filme isolado, ele funciona. Mas pelo visto, na sua opinião, não. Certo? Ah, depende, né? Funciona. Ah, não, para de falar. Já estamos gravando? Já estamos gravando. Faz tempo. Ah, vixe. Ô, Mas eu, louco. Falei, mas não, eu só. louco. Estamos gastando cartucho aqui à toa, não, pode falar. Vai ter meus cortes aqui. Caio, Diga. na sua casa é normal você usar uma coisa, um objeto para mais de uma finalidade? Por exemplo, cortina e varal. Sim. Esse tipo de coisa é bem peculiar, porque é muito raro luz do sol aqui. Aí Então você tem que usar da forma mais criativa que você puder. Pra tirar os fungos. Tirar o cheiro de velho. Exatamente. Aquele cheiro de naftalina. Aquele Você bar da terceira idade. Quem dera tivesse naftalina. Mas você tem que combater umidade e fungo mesmo, igual você falou, constantemente aqui. É uma batalha constante. Inclusive, quando você vai procurar casa, se você não tiver um conhecimento muito bom, geográfico, aqui, você tá fudido. Você vai ter problema de saúde. Você tem que saber escolher casa. Round 2, fight!
19 minutos passados. Vamos lá. Eu acho que a gente Fala você aqui na com... ZYZ142. Estamos aqui. 19 minutos, o caralho, porque vai ter parte que ele vai cortar e não vai dar 19 minutos. ZYZ865 aqui na sua Rádio Cidade FM. Agora com vocês, só para contrariar. Então... Deixa quieto. Fala, meus brothers. Não, calma aí que eu vou lembrar uma música do Só pra contrariar. Introdução? Não, a gente Eu precisa andei fazer a introdução. Fazendo amor com 8 pessoas. Essa é a música da Suruba, né? Mas meu coração vai ser pra sempre de quem? Seu. O que o porco faz. Tá bom, tá bom. Vamos lá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar do... Ai, cara, para falar mais uma vez. Mais uma vez do filme... Filme de porrada. Pancadaria, porrada, soco na boca, dedo no cu e gritaria. Vamos Parte começar 2. com um disclaimer. Nossa, eu vou pôr um round 2 fight. Nossa. Isso. Episódio 2. Faz seu disclaimer. Pequenininha. Que esse show é exclusivamente comprometido com a palhaçada, a.k.a. entretenimento. Nós não temos nenhuma obrigação com lembrar de todas as porra que vai ter sempre alguém que vai com o Google na frente procurar quando a gente cita nomes e datas e tal. E o ponto pra gente é trocar ideia entre amigos aqui e falar da memória, porque se a gente tiver que ter uma conversa robótica a respeito de tudo, aí você digita e conversa com o Google sozinho, né? Não tem ChatGPT, conversa com o ChatGPT. Exato. Não, aqui então, a gente tá na lembrança. Exato. Nostalgia gostosa. Se você quiser comentar que a gente tava errado, pode comentar. Beleza. Comenta. Por favor. Se você quiser achar ruim com a gente, aí o problema é seu. Porque a sua tela não revida. E nem nós também. Você acha que eu vou atrás de ferro ela? Caralho, isso comprova como o Grande Dragão Branco é, acho que o maior filme de luta de todos os tempos, cara. Não tem como não lembrar dele. Ensinamento, cara. Ensinamento. A gente sabe das cagadas que a gente fala. Eu tenho exemplos do parte 1 desse capítulo, desse tema. Você vai fazer uma errata? É isso mesmo? A gente fez, por exemplo, errar é humano. Reconhecer errar é humano. Exato. Quando teve um momento que a gente estava em dúvida se o Te Pego Lá Fora era dirigido pelo John Hughes, que era um maestro dos filmes de adolescentes dos anos 80, e a gente falou na hora que não era e tudo mais, beleza, mas a vibe do filme parecia, por isso que a gente citou. Eu acho que eu citei um dos filmes dele, eu falei Six Candles e a 16 Candles, eu me lembrei depois, beleza. Putz, você esqueceu de 10 velas. A gente deu a entender que o filme A Lenda do Dragão a respeito, é uma biografia não autorizada do Bruce Lee, a gente deu a entender que era com o Bruce Lee, mas é o Jason Scott Lee, que é o ator, lógico. A gente sabe disso, ele não é relacionado, não é família do Bruce Lee, e eu até ia comentar na hora. E ele também não foi autorizado, né? Não. E biografia não autorizada é um filme até relativamente mediano, não é espetacular, mas também não é terrível. Eu até achei, na hora eu ia comentar, ele, inclusive... Que raio de avaliação é essa? Quem vai assistir essa porra? Bom, não sei. Que não é terrível, viu? Podem assistir. Mas a maioria hoje em dia é terrível. Por isso ele é melhor do que o monstro do armário, né? Cara, pelo menos eu acho que é mais ou menos competente, vamos dizer assim. Não vai mudar a sua vida, mas também não vai acrescentar nada. Aliás, se você tiver que assistir uma coisa do Bruce Lee e você não quiser ver os filmes, porque eles envelheceram mal, vamos dizer assim, vai ver ele com os nunchucks jogando ping-pong no YouTube que você ganha mais, tá ligado? Que é animal. E aquela a demonstração do One Inch Punch. Isso. E quando ele fala... Be water, my friend. Então, tem no canal da Disney tem um documentário agora que chama Be Water, que é legal. Eu assisti semana passada. É bem legal. É dele? Sim, é feito pela ESPN. Oh, que legal. E a família dele dá entrevista hoje em dia. Foi feito, acho que ano passado. Bem legal.
Vou ver. Disney Channel, Disney Legal. Plus. Aí na hora quando a gente tava falando isso, eu até pensei, Jason Scott Lee, mas é ele que faz o Liu Kang no filme do Mortal Kombat, aquele original, e não era também. Então ainda bem que eu não falei. Ele foi oferecido aquele papel de Liu Kang, mas ele não aceitou. A gente ia errar um monte de coisa, né? Então, porque às vezes a Mas gente isso fala aí. assim, a memória... Não, eu pô, falei uma merda também. Eu falei algumas, mas eu não anotei igual o Caio fez. Depois eu quero corrigir uma também. a gente fala às vezes as coisas de memória porque é legal, né? Para acrescentar, porque a gente às vezes a nossa memória nostálgica não tem muito a ver com a memória realística das coisas, né? Porque isso aqui é pra parecer uma conversa mesmo. Exato. O mais legal é isso mesmo, lembrar das paradas. A conversa de bar. Não é uma conversa, porque a gente se prepara, mas é pra parecer uma conversa. Exato. Então, sem improviso, isso aqui vai ficar chato, cara. Então é melhor errar com gosto, enfiar o pé na jarra com vontade do que... Você já parou pra pensar que talvez já seja chato? Pode ser. Pode ser. E isso aí a gente vai precisar do engajamento da audiência para descobrir. Não, primeiro a gente vai precisar ter uma audiência. Compartilha com seus amiguinhos. Compartilhe com seus amiguinhos. Compartilha com a sua tia, cara. A gente vai Corrija fazer a sua, cagada. Henrique. A minha eu falei que o quarto filme do John Wick era o Parabellum, quando na verdade é o terceiro. Bravo. Quarto episódio, o nome em inglês é só Chapter 4. Em português é Baba Yaga. John Wick Baba Yaga. Que inclusive, bom, eu não quero falar a respeito antes de você assistir, mas se a gente começar a falar, eu vou lembrar de muita coisa e a gente fala depois. Esse não tá valendo agora. Não tá valendo ainda. Mas eu quero fazer uma pergunta a respeito disso aí. A gente falou. Talvez a gente possa falar sobre isso mais pro fim. Mas que tipo de filme que hoje em dia tem referência dos filmes que a gente estava conversando? John Wick claramente é um deles. Mas quais os filmes novos que usam esses filmes que a gente estava falando de referência? Eu vou só falar uma coisa a respeito do último filme. Que tá dentro do que você acabou de falar. Eu vou tentar não é spoiler, mas é uma opinião pessoal. Fanservice não é minha praia. Adoro. Pra mim, fanservice é o que precisa ter. Tá. Então, eu acho que começou muito legal. Começou assim... Porque a galera que faz conteúdo hoje em dia, os pica-grossa, produtores, diretores, escritores e tal, de roteiros e tal, seja em Hollywood, seja Netflix, seja onde for, tem mais ou menos a nossa idade. Então as referências vão ser mais ou menos essa mesma porra que a gente cresceu vendo. E eu achei animal quando isso aí começou, uns 25 anos atrás, só que como na era da internet muita coisa passou por isso, chegou a um ponto onde os caras acham que o fanservice é suficiente para vender os filmes e você não precisa se focar em nada mais. Aí eu tenho um pouco de problema. Não, mas aí é um problema mesmo. Porque tem exagero é um problema, né, cara? Tem que saber usar. Exato. Nada demais. Tem que saber usar. Nada que é demais. Porque, do meu ponto de vista, uma continuação de uma saga consagrada, que é o caso do John Wick, não pode deixar de ter fanservice. Não pode. Não, eu concordo. Sim. Absolutamente concordo. Mas o exagero, obviamente, vai cansar. Foi o caso do a gente citou do Cobra Kai. Cobra Kai tem fanservice a cada 5 segundos, entendeu? Mas eu só acho que uma série não tem como viver só disso. Não, e aí vai ter gente, por exemplo, é o quarto, eu já vi os outros 3 múltiplas vezes, é lógico que eu vou assistir o quarto, entendeu? Mesmo que seja abaixo ou assim, enfim, o que for. Mas é uma coisa que se você já tá com a sua atenção ali focada naquilo, você não vai deixar de assistir, né? Foi então o que, por exemplo, Pergunta que não envolve spoiler. Quarto filme, subiu ou desceu? De acordo com o resto dos 3. Eu acho que mantém o nível do terceiro. Mantém o nível do terceiro. Terceiro. O que pra mim já é bom, porque o terceiro é foda. Sim, não, absolutamente. Ele entretém, o filme entretém. E tem várias coisas, várias ideias. Não é horrível o filme. Não é terrível. Mas assim, dá pra assistir. Mas eu sou meio chato. Eu acho que a maioria da audiência nada a vai ser ver positivo. isso aí. Nada a ver, cara. Você não é chato, cara. A gente adora você. A gente te ama, cara. Eu acho que a maioria da audiência do feedback vai ser positivo. Tem muita coisa legal no filme. Muita coisa. Só que eu
gosto muito do primeiro, e tem um motivo específico. Eu gosto da história mais contida, menor ali, de bairro, de distrito, de Nova York e tal. Você gosta mais Eu simples. gosto daquilo. Eu gosto sabe por quê? Eu acho muito difícil Por quando quê, as Caio? pessoas pensam, Fala pra nós. quando as pessoas pensam maior é melhor, é muito complicado, porque gera muito problema. Ah, eu gosto de uma megalomania também. Eu acho que é muito difícil fazer bem feito. Muito difícil. Porque você atrai um monte de problema. Mas esse roteiro do quarto é bacana? É um roteiro legal ou é esse roteiro bosta e o filme só tem cenas de ação bonita? As cenas de ação são animais. Mas o Donnie cara, Yen, tiozão, não tem como dar errado com o Donnie Yen no elenco. Inclusive eu vi um trailer no filme dele, acho que sai esse ano também, que parece louco. Outro filme ocidental também. Roteiro, cara. No terceiro filme você já sabe qual vai ser o roteiro do quarto filme. Não tem como você não saber. É simples. O John Wick é simples. Mas tem alguma reviravolta? Tem alguma surpresinha, assim? Ou não tem plot twist. Não tem nada? Não. Não, é muito previsível. Muito previsível. E que às vezes pode funcionar também. Porque sim, claro. o terceiro praticamente é bem linear também, para falar a verdade. Todos eles são, não é um filme assim que tem um roteiro excepcional. Eu só acho que o primeiro foi mais bem desenvolvido porque era mais, a gente fala self-contained, né? Não, o terceiro tem um plot twist. Eu ainda não assisti o quarto, mas o terceiro no finalzinho tem. Com o Winston, você disse? Mas eu achei que... Bom, enfim, ok, pode até ser considerado, né? Muito bom, mas tijolo não revida. Mas agora eu quero extrapolar do John Wick para Keanu Reeves. Puta, o Mussum falava isso. Chegava em dezembro, falava, aí Mussum, como que foi esse ano? Puta, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Excelente piada, cara. Excelente Salve, Mussum. timing. Maravilhoso. Deixa eu só fazer um parênteses. Inclusive, Mussum, se você estiver ouvindo, queremos você aqui. Porra, vamos fazer uma mesa branca. Trazer um Mussum aqui, imagina? Smash the like button from above. Só fazer um parentezinho. Lembra quando a gente falou do Te Pego Lá Fora? Sim. O machão lá, eu esqueci o nome do ator dele agora. Ele fez o vilão, um Tira no Jardim da Infância, do Schwarzenegger. Eu sei quem é. Uau, olha. Que era um cabeludo também. Esse filme é muito legal. Que sequestrou a criança, acho que era o pai dela, né, do menino lá, não lembro direito da história. Era o pai. Aí eu tava dando uma pesquisada, é o mesmo ator. A separação. Isso, é o mesmo ator que briga lá fora, o grandão lá, o Bud Revell, é o mesmo ator que fez esse vilão aí no Tira do Jardim da Infância. Que é um filme sensacional. Curiosidade. Legal, cara. Deixa eu voltar no Keanu Reeves. Vai lá. Keanu Reeves, recentemente, fez 3 continuações. Fez John Wick 4, Matrix 4, que eu achei bem meia bomba. Eu não vi, achei horroroso. Eu não quis ver, cara. Meia bomba demais. E ele achei horríveis. E ele fez uma continuação do Bill e Ted. Vocês lembram do Bill e Ted? Porra, sim. Claro. Tem uma continuação então, agora. Então esse eu também não vi ainda. Meia foi o filme que lançou ele. Caralho. É verdade, foi o filme que lançou ele. Mas muito meia bomba. E agora parece que ele tá querendo fazer Constantine 2. Nossa. Puta que pariu. Olha, eu gosto muito de... ele tá trabalhando na continuação do Velocidade Máxima também. Uau. E tem mais um, parece, que agora eu não vou lembrar, mas o que me chamou a atenção, Keanu Reeves é o novo Nicolas Cage? Não. Ai, cara. Não acho. Não acho porque o Nicolas Cage se perdeu uma hora aí, hein? Mas ele nunca se encontrou, eu acho. Ô, louco. Não, o Nicolas Cage tem filmes excelentes, cara. Eu acho que ele tinha muita conta pra pagar, isso sim. Mas desde que ele se perdeu de vez... A Rocha é muito bom. Desde que ele se perdeu de vez, ele nunca mais se encontrou. Não. Ele fez um filme tirando sarro da carreira dele mesmo. Fez. Eu nem assisti isso aí. Nossa senhora. Tem Pedro Pascal, né? Eu fico imaginando como seria ele de Superman, né, cara? O sonho dele era fazer o Superman. Igual. Seria igual. Igual, a mesma cara todos sempre, os outros. Né? Aí, tá vendo? Esse é um filme que resume exatamente o que eu falei. Como que você faz um filme de Superman?
Porque não tem como você fazer uma história mais contida. Tem que ser espacial e isso, aquilo, aquele outro, porque é muito difícil você escrever problema para o Superman, né? Então é um filme muito, muito complicado de se fazer. Praticamente não tem, como é que fala? Não é no lado negativo, fraquezas, né? Ele não tem fraquezas. Até a Kryptonita mesmo foi inventada nos anos 70. O quadrinho é de 38, 36, 38 é o Batman. Entendeu? Porque é muito difícil escrever. Aí quando você pega um maluco... Não, tipo mas se você estiver falando de história inédita, aí eu vou concordar parcialmente com você. Mas se você estiver falando de adaptação, ele tem muito arco bom no gibi. Não é possível que você não ache um que você consiga adaptar. Tem muito arco bom. Tem muito arco bom. Não resta... Eu sou fã do Superman, muito. Eu cresci lendo Superman. A gente cai na mesma história de sempre, de quase todos os filmes de herói. Tem um monte de história foda e ninguém fez, entendeu? Porque aí tem censura, que tem um monte de coisa que ninguém quer pôr. Os primeiros X-Men lá. Puta, difícil, né, cara? De foda de engolir. Acho que o melhorzinho que veio depois foi o primeiro Spider-Man, que é um filme legal. Mas, pô, você pega um monte, é umas histórias muito ruins, cara. Spider-Man, é homem cueca. Né? E, porra, tem quadrinho bom pra caralho. Né? Só que os caras têm medo de adaptar, porque aí a censura não vai poder passar, não pode ter sangue, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eles querem vender, né? Eles querem vender. Aí se os pais não puderem levar os filhos pra ver, a sua bilheteria vai cair demais. Então tem um monte de isso aí é história, isso aí é história. Isso aí, na minha opinião, falta bola. Porque se o produtor é boludo mesmo, olha o Joker. O Joker, o Deadpool. Não, mas é diferente. É diferente, mas você não poderia ter feito esses filmes antes. Eles pegaram a época certa. Você tem uma caminhada aí. Eu não sei. Se o cara não teve coragem de ser pioneiro, alguém teve. E aí o pioneiro levou. Ninguém vai lembrar de outros filmes além desses daí. Você pode fazer um filme adulto agora, mas os pioneiros serão esses pra sempre. Não, mas eu digo, se você não teve a coragem de ser o pioneiro, cara, você perdeu. O filme não precisava. Ele não precisava necessariamente ser violento pra caramba, ter sangue, ter tal. Mas podia ter uma história mais bacana, né? Podia ser adaptado melhor, é só isso. Puta, umas histórias ruins, cara. Nossa, os X-Men lá, cara, puta, cara. Eu lembro quando anunciou, cara, fiquei feliz demais. Quando você deixa produtores que não conhecem a obra se meter na obra, é isso que acontece. Mas era justamente esse ponto que eu ia fazer. A gente olha esse tipo de coisa, de produção, um ponto de vista de fã. Aí você nunca pode se esquecer que para centenas de pessoas, às vezes milhares que estão envolvidas na produção, é o trabalho deles, é um business, tem que ser bem sucedido. E tem muitas decisões ali que vão ser tomadas, às vezes até vão pensar demais, com medo de fracassar, e eles vão estragar uma ideia que começou como boa. Muitas vezes acontece. Liga da Justiça? Bom, a Warner não consegue fazer um filme decente, né? A Liga da Justiça é o Zack Snyder Cut, que tem 8 horas de filme? 4 horas e 15. Não, tem 8 horas. E ia ser dividido em vários capítulos essa merda aí, ó. Fazer muito uma série, né? Ia ser uma série. Ia ser uma série da HBO. Você assistiu as 8 horas? Assisti. Não, tudo numa paulada só, obviamente. Não, tudo bem. Eu assisti de 4 horas e tanto que ele é dividido em capítulos. No filme tem capítulo 1, capítulo 2. Ele é dividido. Sim. O Snyder Cut que saiu nos streams e tal, e no cinema depois tem 4 horas e 15. E eu não achei, assim, que melhorou absurdamente o Não, absurdamente não. Mas o filme é bom. Se você considerar aquilo ali, o filme é bom. Se você considerar o Liga da Justiça que saiu no cinema, do Josh Whedon, né? Eu gostei mais da versão do Snyder também. Apesar de todas as cenas serem câmera lenta, né? Até o copo de café que ele vai pôr ali, a jarra de café câmera lenta. Mas tudo bem. O estilo do cara, né? Você é o próximo. Tem perguntas sobre o Massacre do Bairro Japonês. Grande, adoro esse filme. Esse filme é legal demais, cara. E fiquei contente de saber que tá no canal Disney também. Vou assistir daqui a pouco. Vocês se lembram de uma cena? Uma cena não. O tiozinho ali, o velho, ele lembra muito. Pera, o velho
Do bem... o Lopan, você quer dizer, o vilão. O vilão, Ele lembra muito o Shang Tsung. Isso, pra caralho. E eu ele acho tem que o Shang Tsung que lembra ele. É aí que eu queria chegar. Qual é mais velho? O filme é mais antigo que o Mortal Kombat? Eu acho que é. Então ele é uma referência clássica, porque tem um cara que ele é o Raiden, mano. O Raiden, isso que eu ia falar. Tem um cara com o mesmo chapéu. Sim. Mas o Mortal Kombat é homenagem. Ó, é sério? Eu vou procurar aqui, mas eu tenho quase certeza que esse filme é dos anos 80. Kurt Russell tava novinho. Porque eu fiquei pensando depois. Falei, cara, já vi esses personagens em algum lugar. Esses filhos da puta. Por incrível que pareça, eu tenho aqui na minha lista, e eu tinha feito um capítulo só para falar a respeito disso, que ia destoar um pouco dos filmes e entrar em jogos de videogame. Porque que com certeza a gente vai fazer um capítulo no futuro a respeito também. Um dos pontos era esse. O Johnny Cage é inspirado no Jean-Claude Van Damme. Assim, descaradamente. Sim, completamente. Descaradamente. É uma versão exagerada. Exato. O Liu Kang... porque o Mortal Kombat é mais cômico, né? O jeito que eles contam a história, os jogos que tem história, é mais cômico. Caio, não, tem história. Tem. Acabei de ver que seja aqui, ruim, mas tem uma história. Sim. Massacre do Bairro Japonês, 23 de agosto de 1991. 86. Opa, eu achei 91 aqui. E o primeiro Mortal Kombat? O primeiro Mortal Kombat, se eu não me engano, é 91. Mas o Massacre no Bairro Japonês é 86. Pô, eu acabei de procurar no Google, deu 91 aqui. Que Big Trouble in Little... só se você tá vendo o lançamento no Brasil. Não. O Google da Nova Zelândia é diferente do Google do Brasil. É antes, né? O Google da Nova Zelândia. Você tá na frente. Cara, tá dando aqui, Estados Unidos, 23 de agosto de 91, cara. Deve ter sido quando foi lançado, porque aqui a IMDb fala 1986. Inclusive foi um fracasso, como normalmente esses filmes foram todos, praticamente. Eu adoro, né, mano? Que é um outro ponto que eu vou chegar também, que eu acho que é sensacional, que a gente tem que falar a respeito. É verdade, esses filmes... Teve algum desses filmes que a gente falou que foi sucesso de bilheteria? Ó, mesmo Rambo. Eu fiz uma listinha. Aonde você achou? Peraí. A gente tá falando do Aventureiros do Bairro Proibido ou tá falando do Massacre do Bairro Japonês? Não, Aventureiros do Bairro Proibido. Então eu Big falei Trouble errado. in Little Então China. você falou o filme errado, então. Você tá me corrigindo agora, ao vivo. Não, o Massacre do Bairro Japonês é com o Brandon Lee e o Dolph Lundgren. Isso, Não tô confundindo. O Aventureiros do Bairro Proibido é o Big Trouble in Little China, que tem esses personagens que eu acho que inspiraram o Mortal Kombat. Isso. E tem a... Isso, esse é 86, tá certo. É desse que eu tô falando. Isso. Que tinha que salvar duas princesas no final. Isso, que elas tinham olho verde. Na mitologia chinesa, isso daí é um sinal de de pureza, né, e tal. E uma delas é a do Sex and the City, a bem novinha também. Que aí... como é que é o nome dela? Não vou lembrar o nome também, não. Fode, hein? Então nós erramos o nome, garotinho. Presta atenção aí, você que tá assistindo aí, a gente aí, ó. Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido. Mas peraí, o Massacre no Bairro Japonês, como é que é a história, pra eu lembrar? Que eu assisti, é um filme mais sério. O Aventureiros é mais comedião, tal. Comédia, isso que eu falei, é uma comédia. É aventura, pancadaria, mas é umas comédias. O Massacre do Bairro Japonês é um filme já mais de máfia, tal, tem umas paradas mais... É um filme mais sério. É um plot de vingança, né? Um filme de vingança. Mas o bairro é japonês? Tem o bairro tem é japonês. E tem massacre? Yakuza, não sei. Tem massacre. Então tá certo. Tem espada. Eu nem sei o título original desse filme, pra falar a verdade. Não é alguma coisa Showdown? Showdown in Little Tokyo. Tá vendo? Showdown in Little Tokyo. É isso aí. E esse é japonês. O Big Trouble in Little China, em Chinatown, e eles entram um portal que tem embaixo de Chinatown e qual a melhor tradução para Showdown? É confronto? Boa, vocês que têm inglês fluente aí, manda ver. Eu acho que pode ser. Treta? Confronto, embate. Alô, CCA, patrocina nós aqui. Embate ou duelo. Duelo é bom, hein? Duelo é bom. Duelo é bom, gosto de duelo. Então, e esses personagens eram claramente inspiração pro
Ed Boon e John Tobias que criaram Mortal Kombat. Todos esses personagens foram inspirados. Esse cara do Raiden, vocês falaram certo. Sim. E o Sub-Zero, inspirado em quê? No congelador? Os ninjas. Eu acho que ninja, de modo geral, né? Faz um ninja de cada elemento e você tem 2 personagens diferentes. Não acho que tem um filme, uma inspiração. O cara extrapolou a porra do ninja. Tem o ninja do gelo, do fogo, da chuva, da fumaça. Hoje em dia deve ter, acho que tem uns 8 ou 10, né? Ele foi aproveitando o uniforme, foi mudando de cor e mudando de nome, cara. Filha da puta, só muda. Mas hoje em dia eles têm personalidade também. Hoje em dia eles têm personalidade. No primeiro, segundo, terceiro, eu acho, ainda não. Foi mais pra era 3D. Então, mas era uma coisa que eu ia falar. O Van Damme era a inspiração total do Johnny Cage. Por falar em Dolph Lundgren, tem um filme dele que eu gosto muito, com o Van Damme, Soldado Universal. Soldado Universal. Aquele é legal, porque pelo menos tinha um pé na ficção científica, né? E também foi um fracasso. Mas eu gostava. Era legal. E aí, vamos entrar nesse ponto, então. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, eu vi que os 50 filmes mais bem-sucedidos cinza dos anos 70, 80 e 90, de filmes de luta, que a gente tá mais ou menos tentando ficar no tema. Bem-sucedido de bilheteria, você fala? Sim, de bilheteria. Okay. De grana, né? Só entram os Rockies e os 2 primeiros Karate Kid. Nenhum outro. Nem dos anos 70, nem dos anos 80. Desculpa. E os do Bruce Lee que foram lançados póstumamente no Ocidente. Tem dados, senhor? Tem dados? Temos dados. Então, de acordo fala com os dados aí. A IMDb. Você quer saber valores? Ou pelo menos quem tá em primeiro, quem tá em segundo. Algum ranking, não. Isso daí é top 50 e eles estão lá pra baixo, 40 e pouco. Tá que pariu. Não chegam nem perto de top 20. Só os Rock e o Karate Kid? E o Karate Kid, e aí você tem o filme póstumo do Bruce Lee, que foi um sucesso, fez 100 milhões na época, que era tremendo, mas é mundial, né, a bilheteria. E tem o outro que ele fez antes do Enter the Dragon, que é um pouco abaixo, mas também fez muito sucesso. Todos os outros são filmes B que, inclusive, muitos deles deram prejuízo de bilheteria. Não, nem se pagaram. Eu acho engraçado que esses filmes, eu acho que eles são famosos pra gente, né, cara? Que no Brasil é famoso. Então, lá fora, não sei se... Aí entra o meu ponto. O Brasil, tendo uma presença de imigrantes orientais muito grande, e que a Itália tem em comum de um modo muito estranho, tendo esse amor de coisa como... a gente chamava de enlatados, não falava isso quando a gente era pequeno? Enlatado japonês? Anime... Esses shows que eram live action na época, tipo Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, essas coisas. Eu cresci assistindo essas porra. Shonen? Não é Shonen. Não, Shonen é a faixa etária. Mas tem um nome. Tem um nome, eu não lembro também. Sim. Esse Black aí. Kamen Rider. Todos esses shows. Changeman, Google Flash. Google Five. Ultra Seven. Lion Man. Lion Man é louco, hein? Ele é uma dádiva dos ninjas. Então, todas essas coisas, cara, a gente acha que no Brasil, aí tem, você pega principalmente o contexto do MMA. Birubirubiru. Você pega isso que é do Jaspion. Nossa senhora. Deixa o Caio falar, porra. Desculpa. Principalmente o momento. Se eu não me engano, era Jiraiya, teve um momento, Jiraiya. Enfim. Aí você pega todo esse contexto moderno do MMA e, o Brasil teve até a honra de ter um estilo de luta com Brasil no nome. Brazilian Jiu-Jitsu é a coisa que todo mundo quer treinar no mundo inteiro. Você fala em artes marciais, assim, de algumas décadas pra cá. Desde que os VHS do UFC começaram a ser lançados, né? Não é que será que é o Brasil que dá muito mais valor, e principalmente a nossa faixa etária, porque qualquer molecada da nossa idade na escola ia conhecer esses filmes também. Eu acho que é muito mais bem sucedido para nós, na nossa cabeça, do que foram mundialmente na época. Cara, eu acho
Eu acho que a gente volta lá no comecinho do episódio anterior da TV aberta. Esses filmes passaram exaustivamente na sessão da tarde, no cinema em casa, temperatura máxima. Então você tá querendo me dizer que o Brasil tem esse gosto porque o Silvio Santos e o Roberto Marinho gostavam desses filmes? Não é que gostava, acho que era barato pra comprar, cara. Eu tenho escrito aqui, ó. Não vai dar pra vocês que bonito. verem. Mas eu tenho escrito aqui. Nossa, será que os nossos gostos foram... eu tô traduzindo simultaneamente. Será que os nossos gostos foram fortemente moldados pelos filmes lá do B que a gente cresceu assistindo? Não, eu não tenho dúvida, cara. Porque primeiro que a gente não tinha opção. Era o que tava passando. Pois é. Você tinha... A maioria de nós que não tinha grana, não tinha TV, não tinha parabólica, não tinha, era antena que pegava ali, e se você virasse um pouco a antena, pegava Bandeirantes, você voltava a antena lá pro lado, pegava Globo, né? Então, você tinha Manchete. Maior parte do tempo, Manchete era tops. Quando eu tava em São Paulo, eu assistia Manchete o dia inteiro. Sim. Quando a gente mudou pra Vinhedo, por um bom tempo eu só tinha Globo e SBT, não tinha outra opção. Alguns bairros pegava ali um outro canal a mais, mas, mano, você tinha no máximo 3, 4 canais pra assistir. Na onde eu morava, pegava. Onde eu morava, pegava Manchete. SBT é o que menos pegava direito. Pegava Globo, pegava Cultura. Eu assistia muito Cultura nessa época. A Cultura é Os foda. desenhos mais velhos da Cultura eu assisti. Assisti aqueles... Hoje chama live action, mas antes tinha um outro nome. Os caras faziam... Os contos de fadas, mais ensinado por pessoas. Era muito bom aquilo. Aquilo era excelente. E era tudo europeu isso aí, né? Tudo europeu. A maioria. Não eram as versões da Disney, né? Era mais parecido com os originais. Era mais... Eu acho que era adaptado para criança assistir, mas mesmo adaptado para criança assistir, ele tinha um tom bem mais sombrio do que qualquer Disney que já tenha sido feito. Eu tenho até hoje, eu tenho pesadelo com algumas daquelas histórias. O bagulho era doido mesmo. Sem dúvida. Até hoje. Nunca esqueci. Mas e aí pegava esses bagulho lá, eu assistia na época. Quando a gente chegou em Vinhedo, eu tinha que convencer uns maluquinhos na escola que eu faria lição de casa pra eles, só que eu ia ter que ir na casa deles. Porque pra eu fazer lição de casa pra eles, era um peido, só pra eu conseguir assistir Cavaleiro Zodíaco. A Manchete era bem ruim também, onde eu morava. Valeu a troca, viu? Você ficou mais esperto e ainda assistiu o Cavaleiro Zodíaco. Pode crer. Pra mim não era sacrifício nenhum fazer lição de casa 2 vezes. Já tava pronta, né? Era só fazer a outra, né? Foda-se. Eu acredito muito que esses filmes, pra nossa geração, ficou famoso porque era o que passava, cara. Eu lembro... Não resta dúvida. O Aventureiro ele passou muito na sessão da tarde também, esse filme. Mas eu não sei se a razão é essa. Ela talvez seja um dos fatores, mas o Brasil é um lugar peculiar no mundo, cara. O Brasil, quando ele resolve gostar de um bagulho, ele não gosta pouco desse bagulho, ele gosta muito, cara. Vou dar 2 exemplos. Orkut só era famoso no Brasil e teve um episódio da galera escrevendo em português no Twitter do ator que fazia o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Mas até hoje escrevem pra ele. E até hoje a galera escreve, ele deu uma entrevista e falou, mano, esse povo fica escrevendo em português, eu não sei o que eles estão falando. Aí eu ponho pra traduzir, é só besteira. Relacionado à série, é muito doido. Até hoje ele fala. Então, mas até hoje passa o Chris, se eu não me engano, acho que passa na Record agora. Então, cara, talvez um dos fatores seja a loucura brasileira. Sim. Então, mas só um detalhe. Nós estamos em abril agora, né? Em dezembro, que eu tava de férias, eu tava um dia em casa de bobeira, eu liguei a TV, passando os canais e começou a passar o Chris. Everybody Hate Chris. Falei, porra, é da hora essa série, eu vou assistir. E deixei passando. A série passou por 2 horas na TV aberta. Sem pausa. São 4 episódios. Daí pra mais. Passou 2 horas direto, entendeu? E o SBT passou isso aí, depois, se eu não me engano, acho que tá na Record agora, eu posso estar enganado. Mas passou muito, todo mundo conhece, entendeu? Então, mas é aí que tá. Não passaria se não tivesse audiência. Eu exatamente, acho que, exatamente. englobando as coisas que vocês dois estão falando, eu acho que é muito cultural mesmo. Eu acho que o Henrique tá certo. Quando o brasileiro resolve gostar de uma coisa, é amor, assim,
infindável. Tanto que é cultural mesmo. O pai do Chris, cara, fugiu o nome do ator. Terry Crews. O Terry Crews, o Julius, né? Tem um monte de meme dele, mas voltado pra nossa cultura brasileira. Um monte. Eu já vi caras que pede o cartão de crédito e manda imprimir uma fotinho do Julius no cartão de crédito pra você lembrar de economizar. Aí vira um meme, né? Se você não gastar nada, o desconto é maior. Aí o cara fala assim, não, porque toda vez que eu tiro o cartão da carteira, eu olho pra cara do Júlio e falo, puta, preciso economizar. Sabe? Umas coisas assim. Putz, preciso arrumar outro emprego. Eu preciso ter 2 empregos e tal. Muito bom. E é meme pro Brasil. Lá fora não funciona, né? Eu acho que uma das outras coisas que deixava a gente louco também quando a gente era criança, com desenho, com filme. Bom, filme um pouco menos, que você assistia uma vez, beleza, por um tempo, mas com anime, por exemplo, é que no Brasil essas coisas passavam diariamente, né, cara? Você pega animes no Japão, é uma vez por semana, é a novela deles, né? Até a Fátima Bernardes fuder com a TV Globinho. Então. Isso daí a gente, não dava pra você ir pra escola sendo que você perdeu o episódio de ontem de alguma coisa, tá ligado? Você vai ficar por fora. E isso aí era muito louco. E não tinha como assistir de novo, né, cara? Só quando reprisasse, vai saber Deus quando os caras vão reprisar, né? Porque aí eles compravam... reprisava, sua mãe falava assim, né? Vai no médico hoje. Vai passar de novo. Ele vai matar o Freeza hoje, mãe. A Genkidama levou, acho que... Imagina se fosse uma vez por semana mesmo. Acho que tinha levado um mês pra assistir a porra do negócio e concluir, tá ligado? Pra caralho. E assim por diante. Mas não tem enrolação maior. Não, tem enrolações maiores, mas nenhuma que eu me lembro tanto. Igual o Ryu pra dar Hadouken. Né? Vai se fuder. Não, o Cavaleiro dos Zodíacos enrola muito na praia pra dar Hadouken. Enrola. Então, eu tentei assistir Cavaleiro do Zodíaco de novo. Também não consegui, cara. É muita enrolação. É um pouco difícil. Uns diálogos ruins. Cara, o Naruto Shippuden, a série do meio, tem 500 episódios. Eu acho que avança realmente a história, não dá nem 150. Eu queria uma lista que me dissesse quais que eu tenho que assistir pra ir pra frente na história. Deve ter. Porque eu não aguento assistir filler. Pra entender. Porque filler é foda. Não, porque o filler é tão filha da puta, o filler no caso dos desenhos japonês, que o cara aproveita os frames do desenho de 2 anos atrás. Aí, no meio do desenho, ele começa um desenho com uma animação chibi, que é aqueles versão criancinha com traço mais simples, tá ligado? Uhum. Vai se fuder, por que eu quero saber daquela porra lá? Não, é muita palhaçada aquilo lá, cara. Fico puto. Parei de assistir o Naruto por causa disso. Pra quem não é familiarizado com anime, dá muito trabalho fazer um mangá. Mas muito trabalho. Não, eu tô ligado. Aí quando os canais... Não tô te criticando, só fazendo um comentário. Aí quando os canais... Eu não faço anime. Você tá criticando quem faz. Não, também não tô criticando, eu admiro. Porque é difícil. Confuso, acho que então. o sonho... Tava criticando, mas não tava criticando. Tá, então só escuta. O sonho do... O sonho de um monte de molecada no Japão é ser mangaka, é ser autor de anime. Aí tem histórias assim, diversas, de muita gente que se arrependeu tremendamente, porque você fica, se é bem sucedido e uma rede de TV, que quase sempre são os mesmos canais, né, compram os direitos do seu mangá e eles vão fazer o anime, você tem que trabalhar num pace que é desumano. Você tem que passar o dia inteiro produzindo, porque que nem que o Henrique tá falando, esse negócio de copy-paste que tem muito assim do conteúdo que a TV anima, se torna necessário, porque a TV vai trabalhar em um grupo de não sei quantas pessoas para animar o mangá, às vezes centenas de pessoas. E o autor do negócio é e normalmente eles são ilustradores e escritores, né? Então eles não tem como. Geralmente ele é o ilustrador do próprio mangá também. A Disney fazia isso também. Você pega um monte de desenho da Disney, o Mowgli, o Ursinho Pooh e tal. É tudo animação, mesmo frame. Tudo reaproveitado. Eles só mudam a roupa do bonequinho e o cenário no fundo. É a mesma coisa. Mas no caso do desenho japonês, isso aí que ele falou, eu já sabia. Mas tem uma solução para isso. Faz menos episódio.
Pra que uma temporada tem que ter 45 episódios? Pra vender mais, cara. Pra vender mais. Naruto tem muito mais, né? Porque, veja uma série que não tem filler e que é bem mais dinâmica e mais rápida, é One Punch Man. Pra mim, os caras resolveu. Já tá nesse frame moderno. É ocidentalizado? Mas eu acho mais dinâmico, é melhor. Não tem por que ficar enrolando. Eu acho que do mesmo jeito que, por exemplo, os filmes da DC não têm a pretensão de ser do nível dos filmes da Marvel, um anime igual One Punch Man, do jeito que ele é vendido, eles não têm a menor ideia de querer ser um Naruto, entendeu? Eu acho que depende muito do business model nesse Você tipo de... Você assistiu o Avatar? O Avatar do Aang e da Korra? Você chegou a assistir? Não, nunca vi. O Avatar, ele fez isso antes do One Punch Man. Eram temporadas, foram 3 temporadas, cada temporada com 22, 23 episódios. Episódios de 23 minutos, também curtos, porém quase não tem filler. Se não me engano, tem 1 ou 2 na série inteira, da parte do Aang, e na Korra não tem. Não, na Korra tem 2 fillers, porque deu problema no estúdio. Aconteceu exatamente o que você falou. Eles tinham um prazo apertado, aí não tinha o que entregar, os caras fizeram filler de memórias. Uhum. Então tem isso aí no Korra também, mas por conta de problema de estúdio. E aí eu fico te perguntando, os fillers então são por problemas do próprio estúdio, ou o estúdio não dá conta, ou a demanda é alta demais. Isso não te soa desonesto com o público? Então. Eu acho que sim, mas a nível humano, às vezes, existem certas coisas que a audiência nunca vai saber, que podem acontecer, tipo falta de pessoal, às vezes. Não é uma coisa que nunca, por exemplo, que ninguém, assim, impossível de acontecer, que vai ter ou falta de pessoal, ou o autor mesmo do material origem não consegue acompanhar o ritmo. Então tem vezes que tem hiato mesmo, né? Eu sou do time que eu prefiro comprometer o prazo do que manter o prazo e comprometer a qualidade. Então, isso aconteceu no Cavaleiro do Zodíaco. Ele estava escrevendo um mangá, fez um puta sucesso, aí começou a fazer as animações, fez um sucesso monstruoso, vendendo os bonequinhos e tal. Quando acabou as 12 casas, que eles terminam as 12 casas do Zodíaco, ele estava ainda fazendo a próxima, que era do Poseidon. E não estava nem na metade, não estava nem no começo. Aí o que eles tiveram que fazer? Meter um filler ali, que aí foi o dos Guerreiros de Asgard, né? Que eles vão lá pro extremo norte. E essa história não tem no mangá, foi só animação. Então colocaram ali para encher linguiça, para dar tempo dele continuar a história, para os caras produzirem animação. A sorte que... Eu acho que tem muito isso. Então, mas a sorte é que... O corporativo fode até os desenhos. A sorte é que essa série dos Guerreiros de Asgard é bem legal, é muito bem escrita. Não foi o Kurumada que escreveu, mas... Toriyama. Oi? Kurumada, desculpa. Kurumada, Toriyama do Dragon Ball, desculpa. Mas até onde eu sei, ele acompanhou as produções, ele autorizou, né? E, é legal pra caramba, fizeram bonitinho. E depois continuou com a saga de Poseidon pra frente, né? Mas é isso aí que você falou, a demanda foi tão grande que o cara não conseguia fazer, o cara não teve tempo de escrever o bagulho. Eu acho que a visão do corporativa disso aí tudo, contratual e tudo mais, é que eu também sou da opinião que eu preferiria ter um hiato de alguns anos, desenvolver bem feito e relançar de novo. Mas eu acho que... e aliás, eu também prefiro o formato menor. Tem alguns shows assim que às vezes eu escolho assistir porque ele tem 6 episódios por temporada, ao invés de 24, entendeu? Como era nos anos 2000 e tal. Agora tem bastante, de 10, 12 e assim por diante, que é bom. Hoje você vê que o padrão é esse, é ele ser menor e ter um pouco mais melhor trabalhado, né? Eu acho que quem começou com muito sucesso com esse formato de 10 episódios por temporada foi a HBO. Porque todo mundo fazia 24 por temporada, e a HBO começou com esses shows mais condensados, assim, que não tem filler, cara, é porrada. A trama vai que vai que vai. Eu sou muito mais desse time também. Só que eu acho mais que honesto isso. o público. Eu acho que a visão corporativa
com relação à produção, que tem que ter um hiato, ou que está previsto isso, delays, né, de forma geral, é que eu acho que esfria. Tipo, o consumismo ou consumerismo? Consumismo. O consumismo tá assim, no ápice. Consumaristo. Consumo marisco. Não? Tá no ápice, enquanto o show tá fazendo sucesso. Aí, se você tiver que dar por um intervalo de 2 anos, porque não tá pronto o material, eu acho que eles têm eles fazem o forecast, né, de vendas e a previsão de vendas, e eles começam a estudar número, falam, não, porque a gente vai perder X, Y, Z, não sei o que lá, melhor lançar uma coisa meia boca do que não lançar nada. Porque nesse período os caras estão vendendo camiseta. Mas essa decisão blusa, nunca é do criador, essa decisão é do produtor. Não, exato. É tudo grana, Os caras não é vender, mano. E quando muitos desses artistas, no Japão, por exemplo, muitos desses caras que fizeram esses mangás, que criaram, eles estão assim, vida de estudante meio que passando fome para fazer essa carreira dar certo. Você pode pesquisar na internet, se você for ver a quantidade de problema de saúde mental que tem, assim, é que nem escritores de séculos passados e suicídio, tá ligado? O autor de mangá no Japão, a saúde mental deles é sempre problemática. Tem um paralelo aí com isso. Teve uma época que deu um pau também nos roteiristas de Hollywood, que eles fizeram greve? Sim. É a mesma razão, não é não? Eu acho que é. Então você vê que muitas das situações de vida que essas pessoas se encontram para fazer o sonho deles dar certo, coloca eles numa posição onde o primeiro que chegar oferecendo grana, o cara vai assinar o contrato. Ele nem viu os poréns do contrato ainda. O cara aceita qualquer coisa. Porque a letra miúda ali é foda. Você praticamente está voluntariamente passando todo o poder criativo para uma grande empresa. E você vira meio que escravizado. Não tem... E eu tenho uma leve impressão que a gente desviou um pouco do assunto. Não desviou, não? Sim, desculpa. Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo. Vocês lembram do filme Falcão, o campeão dos campeões? Sim, Braço de Ferro. Bubu. Tá, porra. Eu vi essa semana eu vi essa semana o menininho que faz o filho do Stallone no filme. Tá com 79 anos. Ele tá com 52 anos. Se eu não Caralho. me engano, alguma coisa assim. Não, o Stallone também tá com 70 e com massa, né? Mas vocês diriam que alguém que pratica um esporte de luta de punho Como que você caracteriza? Qual é a profissão dessa pessoa? É o punhelista. Não é pugilista, punhelista. Punhelista. Olha lá, ele tossindo na live de novo, é isso aí. Cara, esse filme achei que você... Esse filme é muito legal, cara. Ó, achou que ia ser um punheteiro? Não, punheteiro é outra profissão. Luta com outra coisa. Eu vi também que o caminhão, aquele caminhão foda que ele ganha no final, que ele ganha uma puta, nem sei que marca que é essa Scania, aquela porra, sei lá, um caminhão gigantesco. Tá abandonado lá nos Estados Unidos, em algum lugar lá. Roubaram peça, tá só a carcaça do caminhão lá. Olha, devia ter transformado o caminhão no museu. Podia. Vou fazer. Depois você procura no Google lá, tá jogado lá o caminhão. Vou fazer um paralelo entre corporativismo e Sylvester Stallone. Tá anotado aqui também na minha folha. Vocês sabiam que ele não é o proprietário dos direitos autorais do rock? Ele vendeu essa porra? Não mais, vendeu. Puta, mas vendeu... Ele está tentando comprar os direitos desde os anos 70. Caralho, hein? E é o produtor do primeiro filme, do filme original até hoje, o Winkler, que tem os direitos, e ele não vende, ele vai pra tumba com ele. Porque o Stallone gostaria de fazer outras coisas com a história. Essa discussão voltou pra mídia quando ele divulgou publicamente que ele não estaria no Creed 3. Isso. E ele não está no Creed 3, não é porque ele escolheu não estar, é porque não escalaram ele pro elenco. Isso. Mas os caras são burros demais também, né, mano? Os caras são muito otários, velho. Muito otário. Muito otário. Ele tinha que aparecer
Nem que for numa lembrança, sabe? Porra. Se não me engano, acho que o primeiro Creed, a direção é dele, eu acho. A direção não sei se é não, mas ele pode estar como produtor executivo, tem uma cena dele trocando ideia com o filho dele, que essa é uma das melhores cenas de pai e filho que eu já vi no cinema inteiro. Ah, mas esse é do Rock 6. Do Rock 6? É, o Rock 6 eu acho que ele dirigiu. É, o Rock 6 eu acho que é dele mesmo. Que ele tem um restaurante. Que é o Só Balboa, o nome do filme, né? Isso, é Balboa. Isso. Ele fala, eu lembro que você cabia na palma da minha mão. Começa assim. Esse diálogo é muito fodido. Esse diálogo é do caralho. Esse é de chorar. É muito foda. Então, voltando ao Falcão, então. Queda de braço, né, cara? Excelente. Serve como treta? Serve, né? Eu dei uma pesquisada, a grande maioria das filmagens na cena final lá no campeonato são todos lutadores profissionais mesmo, de queda de braço. Que inclusive teve o campeonato e eles aproveitaram o campeonato para fazer as filmagens. Muito inteligente. Foi bem bacana. Economizando recurso e figurante. Mas é aquele filmão clichê, né, cara? Não sei se encaixa como filme de luta, mas é na mesma vibe, né? Cara, coisa eu acho que sim. Aquela coisa de a busca do caminho, né, do conhecimento, tal, aquelas coisas de sempre, né? Eu acho que não só por isso, mas é porque tem o lance do embate mesmo. Sim. É uma disputa com dois competidores, é um esporte, a luta também é um esporte, mas eu acho que tem muita semelhança e eu acho que pode ser sim, cara. Sim. E por trás tem a trama, né, de que ele não conhecia o filho, ele queria voltar ao relacionamento com o filho e tal, aquela parada toda, né? E o velho chato, rico. Isso, acho que é avô, né? É o pai da mãe, né? Mulher. Bom, passou também incessantemente na sessão da tarde, né? Exato. Quantas pessoas você não viu virar o boné pra trás pra ficar mais forte? Puta! Quando eu viro meu boné pra trás, eu me sinto como uma máquina. Aí tem o cara, tem a cena do cara que toma um gole de óleo de caminhão, tá ligado? Porra! O cara toma um gole. O cara toma um gole. Pode tossir. O cara toma um gole de óleo de caminhão. Porra, mano. Não pode. Quantas crianças morreram? Até as tripas uma semana depois disso. Mas louco do céu. Eu tenho outro foda aqui, cara. Leroy. Quem é o mestre? Puta, esse filme é sensacional, cara. Lembra desse? Também o outro fracasso tremendo de bilheteria. Fracasso lá. Pra gente não, cara. Pra gente é uma obra de arte. É um fracasso que a gente ama. Não tem como negar, né, que é um fracasso. Esses filmes que eles... muitos desses filmes recuperaram o prejuízo que eles deram no cinema como home video, né? Quando eles foram lançados em VHS. Porque nas locadoras eles foram muito bem. E depois a TV repassa, né? Vocês que tramparam em locadora, toda vez que um filme ia mal no cinema, ele saía mais rápido no VHS, não saía não? Sim, com certeza. E o contrário era verdade também. O filme era muito bom no cinema, ele demorava pra sair no VHS. Sim, e às vezes eles relançavam no cinema quando chegava nas locadoras. Pode crer. Puta, esse filme, ele tem todo o estereótipo, cara, do filme de luta, né? Ele faz referência ao Bruce Lee pra caramba, ele veste até aquele macacão amarelo, né? Aí ele tem tem cenas do Bruce Lee no filme, inclusive. Que passa no telão no fundo lá, ele treinando o Bruce Lee tocando e tal. O sonho dele é ser o próximo Bruce Lee, o sonho do Leroy. Aí ele trabalha numa lanchonete que faz biscoitinho da sorte, né? Isso. Aí ele tira o biscoitinho, tem umas frases nada a ver pra ele. É muito louco. E tem a icônica cena que ele começa a mexer os braços e sai uns raios, né? Umas luzes. Quando eles atingem o último poder, o último nível de maestria, né? Isso. Aí o cara dá um tiro na cara dele e ele pega a bala com o dente. Meu Deus. É sensacional. Muito bom, cara. Caralho, isso aí é de uma mentirada que não tem condição. Mas é uma mentira boa, cara. Deixa a gente ser feliz, mano. Era legal demais essa cena. O cara dá um tiro, ele cai de costa no chão assim, o cara dá risada. Agora eu te peguei. Aí ele levanta e dá um sorriso com a bala no meio do dente, cara.
É muito bom. A gente falou no episódio passado de Suspension of Disbelief, não falou? Falou a suspensão da descrença, falou. Porra, então, suspensão da descrença. Exatamente. Isso. Mas aí que tá, eu acho que quando você entra no filme, ou põe na TV, ou entra no cinema, e você já tem isso em mente, eu acho que você releva muito mais coisa. Não, foda são filmes que se vendem como sendo realistas, ou realistas. Filme que se leva muito a sério, né? Isso, e aí depois eles completamente perdem o fio da meada. Viajar, né? Mas o foda é que tem uns bagulho que é difícil, né, cara? Ah, mas é bom, cara. Tem uns bagulho que é difícil. E eu acho assim, que a Jason no espaço. Não. Jason no espaço não dá, cara. Nem começa que a gente vai fazer um só falando de Sexta-feira 13. A gente vai fazer um só dele. Só dele. Tem canção. Tá? Mas o que eu falo, esse filme, tipo esse Último Dragão, eu acho que ele foi feito para atingir uma faixa etária na época da galera de 9, 12, 15 anos, cara. Que é a galera que queria treinar umas lutas. Tipo, eu não lembro do meu pai, que já tinha 20 e poucos anos, 30, sei lá, gostar desse filme. Tipo, não era o filme que ele achava legal. Verdade, só a molecada que curtia essas coisas. Pô, a gente curtia, porque era muito os velhos falavam, vai sair marmelada. Exatamente. Sim. Meu pai tinha uma frase que ele falava, Imosec. Sabe o que é Imosec? É um remédio pra diarreia. E qual que é o sentido? Não, porque era cagada. Tipo, era só bosta. Ixi, tem que tomar Imosec. Entendi. Não tinha entendido também. Entendeu? Era um filme pra gente, cara. Tipo, o cara começa a mexer as mãos, começa a sair uns raios amarelo. Pá, o cara fica muito louco. Ele toma um tiro, ele pega a bala com a boca. Porra, pra gente era do caralho isso, cara. O cara atingiu o nível máximo, né? Obviamente era um público mais jovem mesmo. E ele só atingiu esse nível quando ele é confrontado pelo Sho'nuff, né? Que já tinha esse nível. Sim, o vilão já era foda, Pergunta agora. Filme brasileiro de luta, temos? Putz. Eu não faço ideia. Nossa, acho que não, cara. Trapalhões não vale, que Trapalhões é pastelão, né? De luta? Luta. Moderno agora deve ter, né? Moderno tem um que chama Shaolin, não sei o que, lá no Nordeste. Shaolin do Nordeste, né? Shaolin do Sertão. Shaolin do Sertão, isso aí. Falaram que é muito legal esse filme. Que é muito bem feito. Eu não assisti, não. Eu assisti um outro com esse mesmo ator e eu achei mais ou menos, não assisti mais. Mas acho que brasileiro dessa época aí, 80, 90, acho que não tinha não, cara. De luta, acho que não. Mesmo, né? O Brasil era fraco, né, no cinema, né, mano? O Brasil não tem, ele não tem filmes de todas as categorias. Não de maneira expressiva, pelo menos. E eu não conheço nenhum filme de luta brasileiro, não, cara. Quer ver, filme recente que é de luta, que fala sobre a carreira do José Aldo. Eu achei bom até o filme. Não vi também isso aí. Mas tá mais pra um drama do que pra luta. Mas até aí o Rock também, né? O Rock, exato. Sim, o primeiro. Mas esse filme não tem nem 7 anos ainda. Acho que não entra na nossa lista. Eu não vi esse filme, não lembro dele, não. É legalzinho. Preciso ver. Cara, eu acho que essa linha entre um filme de ação e um filme de luta é muito difícil, às vezes, de você separar uma coisa da outra. Eu acho que filmes de artes marciais é bem fácil de ver a diferença. Sim. Mas entre ação e luta é meio complicado, porque tem muitos filmes, alguns desses heróis de ação que a gente reconhecia no passado como heróis de filme de ação, a identidade deles é de artista marcial, né? Uhum. Exemplo, Van Damme, Chuck Norris e Bruce Lee e assim por diante. Outros já não tanto, tipo Stallone, Schwarzenegger já não eram de filme de artes marciais. O Bruce Willis, outra exato. categoria. O próprio Johnny Cage, né? Exato. Johnny Cage, o Nicolas Cage. Deixa eu só fazer uma aspas aqui. Nesse episódio eu não vou pôr musiquinhas, porque depois o YouTube vai desmonetizar nós, então fodeu, né? Então aquele episódio que tem música, paciência. Então só para deixar aqui então, só para deixar citado aqui, o Falcão tem uma música bem bacana, que chama In This Country, é do Robin Zander. Depois você procura aí se você quiser ouvir.
As músicas legais dos anos 80. E o Último Dragão tem uma música bem legal também lá. Chama The Glow. Na hora que ele tá treinando. O link pra você acessar a música vai estar aqui, ó. Vai ter link nada. Acabei de falar que é The Glow. Do Will Procura lá. Vai ter link aqui e aqui. E a mocinha daquele filme é uma popstar também. Da época. Ela é famosinha, exatamente. A música que eu me referi na parte 1, que me lembrava aquela música On My Own do Grande Dragão Branco, eu lembrei depois. É um remix de uma música do Phil Collins, que tem um remix que foi lançado há pouco tempo atrás, que é um remix do Phil Collins original com o Michael Jackson, e aí tem os arranjos em cima. Acho que a pessoa que regravou é um DJ que chama Sick Sick. Cara, imagina um filho do Michael Jackson com o Phil Collins, né, mano? Nossa Senhora. E o nome da música é I Can Feel It. Tá. I can feel it all in the air tonight. Exato, né? Oh, não. Aquele sintetizador, assim, pra mim, quando eu ouvi, eu falei, não é possível, Grande Dragão Branco. Exato. E não tem nada a ver com uma música. É verdade, mas, muito parecido. É muito parecido. Você também achou? Eu acho que... Muito. Não, veio aqui na Winchester agora. Eu acho que a harmonia é próxima. Inclusive, se bobear, pode ser as mesmas 4 notas de sempre. Cara, pode ser, porque isso aí tava tocando na rádio, no trabalho um dia, e assim, o nosso negócio tava fechado e tal, eu tava fazendo alguma coisa. Começa com uma bateriazinha... Isso. E aí eu ouvi, eu falei, Grande Dragão Branco. Aquela cena do busão, né, que ele vê a reflexão dele, aí vê o Sean Lee no outro lado. Eu falei... Mas não é possível, cara, que essa música que relançaram agora, 30 anos depois. Existe uma fórmula harmônica, vou falar bem rapidinho aqui, tipo, Si menor, Sol, Ré e Lá, entendeu? São 4 acordes, acho que 70% das músicas do mundo é baseado nesse campo harmônico. Então, assim, é bem provável que a música do Phil Collins e essa música do Dragão Branco tenham a mesma harmonia, entendeu? Porque tem 1 milhão de música com essa mesma harmonia. E a curiosidade é que eu acho que o Phil Collins fez mais dinheiro com essa música do que o Grande Dragão Branco fez sem na dúvida. carreira. Phil Collins é foda. Ó, eu acho que a gente podia encerrar, a gente falou de um monte de filme aqui, mas a gente podia falar desse aqui que é mais BR, que é o Esporte Sangrento. Que o título original Only the Strong. Vocês lembram desse filme? Eu lembro. Eu também assisti acho que no SBT, umas 2, 3 vezes. Esse é SBT, que é o da capoeira, né? Que é com o Mark Dacascos. A gente comentou no primeiro episódio, mas não falou do filme, né? A gente ia falar que ele é o vilão do John Wick 3, né? Inclusive eu revi John Wick 3 antes de ver o 4, ele tá engraçado pra caramba naquele filme. Depois a gente não falou do Esporte Sangrento. Cara, o Esporte Sangrento ele começa serião, depois vira comedinha, é mó da hora. Artista marcial de renome mesmo. E tem vários outros, antes da gente voltar pro Esporte Sangrento, tem vários outros que a gente nunca falou, tipo Michael J. White, Wesley Snipes, uma galera de artes marciais que faz filme que a gente nem tocou na outra parte. Se eu botar no Google aqui, vai sair 2.000 que com certeza a gente conhece de nome também. É que tem alguns filmes que vai mais pra ação, né? Não é tanto luta marcial, né? Vai mais pra ação. Steven Seagal fez 200 milhões de filmes, cara. Seagal, pelo amor de Deus. Chato. Não consigo pensar num filme bom do Steven Seagal. Era meio malo o filme dele mesmo, cara. É duro, viu? É duro. Mas pra não destoar muito, o Esporte Sangrento pegou o finalzão mesmo, né? Dessa onda. Ele é final dos 90 ali, né? 97, 98, não lembro agora. Se eu disser que eu não lembro. Deixa eu pesquisar aqui. Como que era essa história aí? Fala de novo. Ele treinou no Brasil, capoeira, e daí ele volta para os Estados Unidos, ele é ex-militar, volta para os Estados Unidos. Tá. Ele, se eu não me engano, por causa do exército, ele estava numa missão na Amazônia, porque logicamente o Brasil tem só a Amazônia. Só a Amazônia. Todos os filmes. Aí ele vai lá, ele fez a missão, aprendeu capoeira, aí ele volta para os Estados Unidos e pega um trampo de professor da escola, se eu não me engano, ou zelador, alguma coisa a ver com a escola. Era uma escola com uns moleque problemático e tal, e ele vai para dar uma de coach lá com a galera. Que era também, marcou época, os filmes com esse enredo, que ia alguém lá pra mudar a escola. Tipo, Mentes Perigosas, né? Aquele filme do... Bom, o primeiro de todos mesmo, acho que é o do Sidney Poitier, né? Mas deve ser do final dos anos 70. Aí depois teve o que passava na Globo
toda hora com Morgan Freeman. E Ao depois Mestre com teve... Carinho? Acho que não, né? Ao Mestre com Carinho é original, é do Sidney Poitier. Com o Isso, Sidney Poitier. Isso aí. Aí o do Morgan Freeman, eu não me lembro o nome agora. Pode até ser que seja meu professor, minha vida. Pode até ser isso. É alguma coisa assim, acho que é. Minha casa, minha vida. E depois aí lá na frente, puta, teve Mentes Perigosas, teve esse Esporte Sangrento muito, muito B, né? Muito fajuto comparando com esses outros que foram sucesso. Aí até eu chegar no Coach Carter, né? Sim, sim. E assim por diante. Mas a gente faz um sobre filmes educacionais. É bom, tem um monte também. Porque eles são válidos, né? Aí, enfim, o Mark Dacascos treinando a molecada começa a curtir as mensagens dele, e primeiro eles tiram sarro de fazer artes marciais com dança, coisa de não é uma com coisa música, muito... né? Normal tal, aí eles acabam se afeiçoando a isso, e não é que no mesmo lugar tinha o chefe do tráfico da parada, era capoeirista, velho. Então, isso que eu ia falar. Que coincidência. O roteiro é muito ruim, cara. Eu acho que eu nunca assisti isso aí, cara. O roteiro eu ia me lembrar também. É imperdível. Ele começa a treinar a molecada lá, aí tem um moleque lá, que é o revoltadão, é o brabão, um moleque chato, né? Ele não quer treinar tal, ele quer continuar vendendo drogas tal. E esse moleque, ele é sobrinho desse traficantão foda, que é o que manda na cidade lá. Aí o moleque começa a entender que a vida do tráfico é ruim, que não sei o que ele quer levar uma vida decente e tal. Só que esse tio dele não quer deixar ele sair da gangue lá. Ele tem que ficar na gangue. Aí que rola a treta. Só que quando você vai descobrir, esse chefe foda, ele é o top dos capoeira. Já sabia. E ele mora nos Estados Unidos. E ele é americano. E ele é o top dos capoeira. Capoeira é muito comum. É uma parte bem latina. Vamos dizer assim. Tudo bem. Mas mesmo assim, cara. Assim, mas nem no Brasil a capoeira é tão difundida assim. Imagina lá, pelo amor de Deus. É engraçado. Mas assim, é um filme legal, as coreografias são boas. Tipo, o cara luta capoeira de verdade mesmo. É legal de ver, assim. É bonito de ver. As coreografias, é bacana. E toca quebrar jerepa, quebra, Paranauê. Mas, Phil Seven, se eu quiser assistir esses filmes, aonde que eu assisto? Sei lá onde tem Esporte Sangrento, cara. Deve ter algum stream aí, deve ter. Não ou procura no YouTube, deve ter, você cara. Não acha nem fudendo. Acho que no YouTube tem. No YouTube talvez tenha. Não vou pôr a música, mas se você pôr no YouTube, escreve Paranauê, Paraná. Você vai escutar a música. Mas com o sotaque mais da América Central do mundo. Sotaque espanholíssimo. Aí, se eu não me engano, tem o vilão dá um pau no Mark Dacascos no primeiro encontro entre eles, primeiro embate. Aí quando ele tá tudo fudido assim, acho que a molecadinha levanta ele e tal, e pra carregar ele pra casa. E se eu não me engano, o vilão fala um negócio assim: nunca mexa com alguém nascido e criado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Umas paradas assim, cara. Puta, é ruim, cara. Mas é ruim, mas é bom. Agora eu tô até me lembrando. Se eu não me engano, a missão dele era na Amazônia e ele aprendeu capoeira lá. Com quem eu não sei, né? Com índio? Na Amazônia eu não sei se tem capoeira desse jeito, tá ligado? Se ele tivesse em Salvador, até entendo. Eu também não lembro. A gente tá aqui na memória. Você vai discutir os pormenores agora. Foda-se. Exato. Assiste lá. É muito bom esse filme, cara. É muito legal. É muito legal. Quer discutir os pormenores? Vamos começar pelo Blanca, então. Sim. Exato. Não, vamos começar. Isso, o Blanca é um ótimo exemplo, e depois toda a descrição que o Brasil já teve em cinema, né? Porque ninguém tem nem ideia da onde que é o Brasil, primeiro de tudo, e depois eles não têm nem ideia do que é o Brasil, o que tem no Brasil. Nem o brasileiro tem, o Brasil é grande pra caralho. Nossa senhora. Também. Poderia ser 3, 4, 5 países, né? Até mais. E dá pra fazer uns 10 aqui. Eu tava vendo... E outra, tem tanto imigrante de tudo que é lugar do mundo, que é impossível generalizar as coisas, né? Tava ouvindo uma entrevista esses dias, tem mais de 300 tribos nativas no Brasil. Essas tribos falam mais de 240 idiomas. Imagina essa porra que nós nem sabe. É muito louco. Não, a gente não tem ideia de nada, mano. Não tem ideia mesmo. Bom, meus amigos, eu acho que... Temos? Acho que a gente pincelou bastante os filmes de luta, né? Tá bom já, né? Tem bastante coisa pra falar, mas enfim. Vai meio que ficar nos particulares, né?
Se surgir alguma ideia nova, a gente faz o episódio 3 lá pra frente, se der na telha. Aí outra, se atendendo a pedidos também, né? Se a galera também. A gente pega interagir e colocar 50 mil likes, aí a gente faz o parte 3. Interage aí, seus filha da puta. Curiosidade a respeito do Mark Dacascos, ele tá em outro filme B muito pequeno, que chama Pacto dos Lobos, que influenciou muito o design de Bloodborne, que um dia a gente vai falar a respeito, se Deus quiser. Vamos, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E muito bom. Top 3, seguramente. E tem muito ator de filmes de artes marciais, cara. Eu acho que as produções de melhor qualidade que tem atualmente vem da Ásia. Muito melhor do que Hollywood. Muito melhor. Inclusive, um dos grandes easter eggs da franquia John Wick é que vários dos vilões e dos caras que ele luta são todos coreógrafos, assim, de 30 anos de Hollywood. E caras que fizeram a coreografia de Matrix, por exemplo, os 2 irmãos lá, que ou são das Filipinas ou da Indonésia, eles são vilões no terceiro, por exemplo. E aí você tem o Donnie Yen, você tem o Mark Dacascos, você tem, assim, o Chad Stahelski, que é o diretor e co-criador da trilogia, né, o 2, 3, 4, que o primeiro foi dirigido por um outro cara, era dublê. Ele era dublê, foi dublê do Matrix, ele foi dublê do Keanu Reeves em 3 franquias já. Porra! E eles criaram essa bagaça junto do nada, né? Quando esse filme, o primeiro saiu em 2014, ninguém sabia que porra é essa. Eu acho que eu fui só assistir em DVD já, nem assisti no cinema o primeiro. Qual? Primeiro o quê? John Wick. John Wick. Eu não tinha nem ouvido falar. Cinema, não. Saiu do nada, assim. Aí, meio despretensioso mesmo. Exato. E aí, por isso que eu acho que é o charme do primeiro. Aí a trilogia foi feita já com outra intenção, que é muito legal. Joinha. Então, se você curtiu aí, manda pros seus amiguinhos pra assistir. Eu curti, tio. Pra falar mal da gente também, pode falar à vontade, não tem problema não. Sim, desce o cacete. Bem ou mal, mas falem de nós. Exato. Aquele velho deitado. Então é essa, cara. Ficamos aqui e logo tem outra. Não é não? Ficamos aonde? Onde que nós estamos? Ficamos aqui. Eu aqui, você aí e o Caio lá. Cada um no seu muito canto. mais longe. Cada um no seu canto. Que era uma das... tá aí. Cada um no seu canto era uma das ideias de nome pra essa bodega aqui. É verdade. Então beleza, galera. Ficamos nessa. Beijo no Bogan. Então ficamos assim. Lógico, sempre o beijo no Bogan. Se você não sabe o que é beijo no Bogan, vai ver o primeiro episódio. Segundo episódio foi? Achei que fosse o piloto. Não, foi o primeiro. Ou não? Não. O piloto? Ixi, não Ou nem foi eu o lembro Luta mais, parte cara. 1? Não sei, velho. Não lembro. Eu não mais, sei também. Procura lá, você não é... Procura lá. Beijo no Bogan. Você não é fã. O fã que é fã tem que procurar. E se você não achar, vai tomar no Bogan. Arrivederci. You win. Perfect. Esse podcast foi editado por Apaio 7 Paixões.